aqui, assim mesmo. Boa tarde! Boa tarde, primeiro ano. Vamos lá no chat, nome, número e série, tá? Vamos começar de novo as aulas. Vou fazer uma pequena retomada do conteúdo. Olha o Vinícius Atrasildo. E a gente vai começar, vai voltar a falar e vai entrar em introdução em alguns conteúdos. Eu vou tentar, juro por Deus, eu vou tentar fazer com que essa aula não seja maçante, porque é um conteúdo extremamente técnico, tá? Então, a gente vai tentar o máximo possível. E a parte onde tem que fazer cálculo, eu espero que a gente já esteja no presencial, porque aí a gente vai passo a passo fazendo os cálculos junto. Eu como professora de matemática que sou, eu gosto de ver o aluno fazendo o cálculo, e vocês já perceberam isso. Eu gosto de ver a conta, tá? Então, calma, respira, eu vou fazer uma retomada, não é certo depois de 3 semanas chegarem em vocês, toma aqui a atividade, vamos fazer a prova, não, vamos com calma. Conforme for passando o tempo e conforme for passando as orientações em relação ao que vai acontecer mais para frente, se nós teremos aula online, se a gente vai ter aula presencial, como que vai ser, eu marcarei com vocês atividades, tá bom, galerinha? Então, vamos lá. Vou aqui compartilhar com vocês. Lembrando que chat não é WhatsApp, então, por favor, se controlem. Só coloca nome, número e série. Eu não quero bloquear o chat, tá? Não tenho a mínima vontade disso. Rolou uma dúvida, meu amigo é terraplanista e eu queria saber por que ele é. Vem com fundamentos, tá? Não me vem só porque eu quero saber, não. Vem com fundamentos. Pode parar para conversar, pode perguntar, pode relacionar a qualquer momento, mas tem que ser sobre o conteúdo, tá bom, galerinha? Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Minha máquina está tocando. Vocês estão ouvindo? Minha máquina está tocando, dizendo que parou de bater. São pequenas falhas das aulas online, né? Daqui a pouco meus filhos chegam gritando e assim vai por diante. Vamos lá, galerinha, bem-vindos à minha casa. Essa daqui é minha sala, meu pedacinho. Oi, professora. Stephanie falando, tá me ouvindo? Estou. Desliga o microfone, por favor, Stephanie. Bem-vindo à minha casa. Esse daqui é meu quadrado, onde todos os alunos já conheceram minha parede, meu quadradinho, e vocês, alguns também já conheceram. Coab Inácio Monteiro 3. Bem-vindos à nossa escola. Somos uma família, realmente, então vocês fazem parte do Inácio Monteiro 3, tá? Estou morrendo de saudade do presencial, gente. Vamos lá, o conteúdo que vai ser trabalhado hoje. Sistematização dos movimentos segundo trajetórias, variações de velocidade, estimativas e procedimentos de medida de tempo, percurso, velocidade média. Vocês já ouviram falar sobre velocidade média em algum momento lá na ciência? Se vocês não tiverem, não tem problema. Isso é o de menos, tá? A habilidade, estimar valores de velocidades baseados em situações do cotidiano, compreender as características comuns entre movimentos de diferentes corpos com trajetórias, velocidade e aceleração. Lembra lá na sala, eu fiz até um aluno brincou comigo e falou, Pro, você empurrava a mesa? E eu não entendi por que a senhora empurrava a mesa. Foi uma aluna, pra falar a verdade. E eu ficava desesperada de ver a senhora empurrando a mesa e só fui compreender em relação ao movimento, energia, tudo, quando a gente fez o experimento. Realmente, quando a gente faz o experimento, fica muito mais fácil de visualizar. Porque, lembrando que física trabalha com todo o ambiente, com todos os fenômenos da natureza. Então, o fato de eu estar sentada, lembra-se disso, o fato de eu estar sentado, meu corpo está empurrando a cadeira para baixo, ao mesmo tempo que a cadeira me empurra para cima. Qual é a posição do qual meu corpo aceitaria melhor? Seria deitado, porque eu não fico brigando com a força gravitacional. Quando eu estou em pé, quando eu tento levantar, quando eu tento manter o meu corpo erguido, eu estou, sim, lutando contra a força gravitacional. Então, eu exerço uma energia, uma força, um trabalho, tá bom? O que é trabalho e energia? Energia é definida por capacidade de produzir um trabalho. Então, quer dizer, toda vez que eu faço qualquer ato, eu estou dispersando uma energia. Independe de qual é o tipo de energia que eu estou fazendo. Normalmente, quando a gente fala de movimento, eu produzo um trabalho. Por quê? Eu simplesmente vou deslocar um corpo.
Eu vou retirar ele da situação mais confortável dele, que é a resistência dele parado, e vou movimentá-lo. Quando eu faço isso, ele exerce uma força contra mim e eu exerço uma força contra esse objeto. Então, quando eu consigo empurrar o... Aqui tem até uma imagem, né, do rapazinho empurrando. Vou pegar aqui o apontador desse que eu acho lindo. Esse rapazinho tá empurrando um fusquinha pequenininho, e ele só consegue fazer com que ele saia desse local, porque, para falar a verdade, os pneus, as partes de baixo, estão exercendo uma pequena resistência no chão. Ele só consegue se locomover porque ele está sobre uma base, que é os pneus. E os pneus vão fazer o quê? Vão girar. Se ele estiver com o freio de mão puxado, ele não vai sair do lugar. Porque eu simplesmente travo, e aí eu vou precisar de uma resistência muito maior. Eu vou sentir toda a força que esse carro vai estar exercendo em mim. Já com o pneuzinho aqui girando, ele vai me ajudar, ele vai dividir esse peso por cada roda, então eu vou conseguir empurrar. Vai dar um pouco de trabalho? Sim. A massa desse carro é muito maior do que a massa do corpo desse ser humano que está empurrando. Então a energia se transforma. Lembra lá do carro? Essa energia que eu estou falando é um combustível fóssil. Ou fóssil, ou biológico, né? Eu posso usar simplesmente o álcool. Então, usa esse combustível fóssil, vamos falar sobre a gasolina, ele faz a queima em combustão, que vai fazer girar um motor, que vai ter energia térmica e cinética, que vai movimentar o carro, vai ligar a parte de elétrica, vai fazer transformar isso em reação química, que vai fazer com que esse carro se movimente, e depois ele vai conseguir transformar essa energia em energia elétrica, energia química da bateria, e aí eu posso acender e transformar em energia radiante. O que é radiante? Energia luminosa. Energia sonora, que eu simplesmente vou pulsionar, porque o som é pulsionar, empurrar o ar, tá? Então, eu vou pulsionar impulsos elétricos e transformar aqueles impulsos elétricos em som. Então, energia sonora. E energia cinética é simplesmente fazer o carro tá andando, tá? Ele tá livre. A única coisa que vai acontecer é eu vou transformar essa energia cinética em potencial. Tá vendo o que acontece quando vocês não usam o e-mail institucional? Aí tem que ficar aqui, ó. Pedrinho. Boa tarde, Pedrinho. Nome e número certo lá no chat, Pedro. Aí, lembra lá na escola, eu até brinquei com vocês em relação à montanha-russa, falei como que se trabalha a questão de quem é energia cinética, quem é energia potencial na montanha-russa, que a montanha-russa, de certa forma, ela tá assim, ela exerce, ela tá bem que solta, né, para falar a verdade, ela simplesmente tem toda a energia cinética fazendo com que ela caia, porém, ela acumula essa energia e transforma em energia potencial. Então, ela vai fazer uma energia potencial depois, que ela vai empurrar esse carrinho. Porque ela vai ter uma resistência. Qual vai ser a resistência? Simplesmente a inclinação da montanha. Então, quando ela está em queda, praticamente livre, lógico que tem a resistência do ar, tem a questão de que tem um atrito dos pneuzinhos, graças a Deus. Então, ela vai acabar descendo, porém, depois ela vai transformar essa energia cinética em energia potencial. Que vai fazer com que esse carrinho acumule energia e seja jogado para cima. Nesse mesmo ato, eu consigo transformar também essa energia cinética em energia calórica. Então, quando eu estiver falando de energia cinética, eu posso estar falando sobre outros tipos de grandeza. Quando eu transformo a energia cinética em energia calórica, eu transformo isso em energia, vou trabalhar com a grandeza em joules. Por quê? Eu vou transformar essa energia em energia calórica, tá? A fórmula da energia cinética é a massa vezes a velocidade elevada ao quadrado dividido por 2. Simples, fácil e rápido. E o pior que é, porque eu tendo a massa do objeto... Não quero você, quero a canetinha. Eu tendo a massa do objeto, eu também vou ter... Deixa eu só responder um negocinho aqui. Eu também vou ter a velocidade. Para mim fazer esse cálculo, eu preciso fazer a velocidade. Então, eu preciso saber da massa, da velocidade elevado ao quadrado. Vou fazer, lógico, a transformação da velocidade elevada ao quadrado. Então, é 10 vezes 10. Vezes a massa que está lá.
divido por 2. Essa é a energia cinética daquele objeto. Porém, vamos lá, dê 10 mil. Vai dar 10 mil joules. A grandeza está lá. Junto. Pode perguntar, alguém ligou o microfone? Ah, correu, né? É aluno, gente. Não tem como o professor fugir disso aqui. Aluno é terrível. Voltando. Então, essas fórmulas aqui, ela não é difícil. Ela tem essa cara feia, tudo, mas elas são muito fáceis. É multiplicação, potência, divisão. Passo a passo iremos fazer e identificar. Uma coisa que eu vou falar sempre para vocês. Até me marcaram no Facebook um ex-aluno meu, que a gente brincava muito sobre isso. Eu, como professora de física, eu não posso aceitar simplesmente a resposta, pro, deu 10 mil. Aí eu vou perguntar, isso é minha característica, 10 mil o quê? 10 mil maçã? 10 mil balas? 10 mil o quê? Porque todo fenômeno da natureza, todo fenômeno físico, ele tem que vir com a sua grandeza. Porque vocês vão trabalhar com movimento, estou falando de energia cinética. A energia cinética vai trabalhar com joules. Eu vou transformar isso em joules, quer dizer, uma energia calórica. Eu vou estar trabalhando com velocidade média, tempo. Então, quer dizer, velocidade média, metros por segundo. Vou trabalhar em aceleração, metros por segundo quadrado. Então, cada um tem o seu encaixe. Cada um tem a sua grandeza. Então, toda vez que vocês olharem para mim, eu vou perguntar para vocês, a resposta está certa, mas cadê o valor da grandeza? Quando chegar no segundo ano, você já tem que saber que grandeza que está associada àquele fenômeno, tá? Nesse exato momento, eu só quero que vocês entendam que a fórmula só tem essa cara feia, mas ela não é difícil. Esse símbolo, EC, energia cinética. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade elevado ao quadrado, dividido por 2. Sempre vai ser assim, Pro? Sempre vai ser assim, tá? Então, o que eu tenho que ter para mim, para poder fazer esse cálculo? Eu tenho que saber tabuada. Parece brincadeira, mas eu tenho que saber tabuada. Eu tenho que lembrar. Não é saber decorar, não, que eu odeio decoreba. Mas interpretar, entender como se monta uma tabuada, como se faz uma tabuada, como se faz uma multiplicação, tá? Mas isso é coisa para a gente ir no presencial, se a gente voltar ao presencial. Se não voltar ao presencial, a gente dá um jeito de ir se acostumando para conversando, tá? E vamos lá, voltando para o conteúdo física, depois matemática a gente vai ajustando. Energia potencial. Lembrando que energia cinética é a energia do está livre, viajando pelo mundo. A energia potencial é simplesmente quando eu acumulo isso, tá? Então, quando eu estou na minha pista de skate, para que eu consiga fazer com que esse skate suba de novo, não dá para mim simplesmente só... Isso aqui é potencial gravitacional, desculpa. Eu simplesmente não consigo só pegar, descer e acabou. Ele vai usar energia cinética de novo. Não, ele vai descer energia cinética, vai acumular energia e aí ele vai jogar esse skate para cima. Ou, para eu começar a descer, eu tenho que dar a primeira jogadinha para trás. Eu vou empurrar o meu skate para trás. Empurrando o meu skate para trás e o meu corpo para frente, eu estou dispersando também energia. Eu estou transformando uma energia potencial em energia cinética. Existem sempre essas transformações. Quando ele está livre, leve, solto, eu simplesmente estou transformando isso em energia cinética. Quando eu acumulo essa energia, eu armazeno essa energia nesse corpo, é potencial. E aí ela se divide em potencial elástico, potencial gravitacional e outras, tá? Dúvidas, galerinha? Não. Não, né? Não. Enfim, tá bom. Não. Vamos voltar aqui. O que seria energia potencial? É o tipo de energia que o corpo armazena, o que eu acabei de falar, quando está a uma certa distância de um referencial de atração gravitacional ou associado a uma mola. Quando eu pego a molinha e estico ela, a tendência dela é ela esticar ao máximo potencial elástico dela, e depois retornar à mesma posição. A mola, ela tem que ter essa deformidade e voltar. Esse é o potencial elástico dela. Porém, tudo no universo, ele é elástico. Nada é extremamente rígido.
a gente fala que tudo é maleável. Ah, professora, até uma barra de ferro, até uma barra de ferro, ela precisa ser maleável para que ela não se rompa. Então, todos os materiais, ele tem a sua deformidade elástica, ela tem a sua questão de energia potencial elástica, onde ela consegue deformar. Quanto mais rígido, mais elástico ele é, isso? Por quê? Porque ele não vai sofrer a deformação. Então, quando eu falar, tá, então elástico aqui, minha liguinha. Então esse elástico aqui, ó, ele é super elasticão. Não, porque simplesmente ele vou puxando, e ele vai fazendo o quê? Deformando. Ele deforma. Chega um certo momento que eu estiquei tanto ele que ele não vai ter o mesmo formato que ele tinha inicialmente. Já vou falar em relação ao tijolo, né? São várias ligas ali, liga de ferro, cálcio, vários elementos químicos não, minérios, vários minérios juntos, e aí ele vira um pedacinho, um tijolinho bonitinho. Eu consigo, se eu exercer uma força elástica, né, ele consegue deformar pouca coisa, e se manter. Ele consegue fazer a variação, entendeu? Então, para mim montar um prédio, eu faço ele com os blocos, e eu faço isso aqui no Brasil, com bloco, porque aqui não tem essa questão do terremoto tão forte como tem em outros países. Então, por que eu uso o tijolo? Eu uso bloco, né, de pedra, tudo. Porque quando tiver um terremoto, ele vai se movimentar, só que ele é mais rígido, ele vai romper. Por mais que ele seja mais elástico, porque vai chegar num certo ponto que a frequência do terremoto vai chegar próximo à frequência do tijolo, e ele vai se romper. Já eu fazendo com outros materiais, eu fazendo ele menos elástico, com menos energia elástica, né? Menos energia potencial elástica, ele simplesmente vai fazer isso aqui e não vai romper. Ele vai conseguir deformar e voltar à posição certa. Tem um prédio no Japão que tem um pêndulo imenso em cima. Uma vez eu passei para a sala de aula, mostrei esse prédio. Ele tem um pêndulo gigante, bem na ponta dele, né? Por que ele tem esse pêndulo? Lembrando que lá tem malhas de ferro, tem aço, né? Malhas de aço, tem, sim, concreto, tem vários elementos que a gente considera extremamente rígidos. Então, quando começa a ter o terremoto, ele tem uma base que faz com que ele faça isso aqui, ele sacode mesmo, junto com o terremoto, então ele praticamente entra na mesma frequência do terremoto. E toda essa energia da base, ela vai subindo. Lembrando que a energia, ela continua viajando. Então, toda essa energia da base, ela vai continuar subindo. Quando chega em cima, se não tiver algo para que faça o equilíbrio, ele simplesmente vai ruir, lá de cima até embaixo. Então, quando tem terremoto, normalmente são as lajes que vão caindo, né? Então, tem lá um pêndulo gigante. Por quê? Esse pêndulo, conforme vai sacudindo, ele vai mantendo a estabilidade. Então, o prédio, ele balança todo, junto, base e ponta. Então, é um potencial elástico dele também. Deixa eu passar, isso aqui é o gravitacional. O potencial elástico, ele faz com que esse prédio não entre na frequência do terremoto. Vamos para cá, potencial gravitacional. Devido ao campo gravitacional do corpo das proximidades da superfície terrestre, tende a cair em direção ao centro da Terra. Por isso que eu falei para vocês que não tem como a Terra ser plana. Porque todos os objetos que tiver energia, ele simplesmente vai ter uma tendência a ir para o centro energético, o centro potencial energético. Então, não tem como a Terra ser plana, porque se por um acaso fosse um disco girando, lembra que eu falei isso para vocês, a força gravitacional dele faria isso aqui, ó, com o corpo. Qualquer corpo, as árvores estariam nascendo assim, ó, na diagonal, em direção ao centro gravitacional, que seria o ponto fixo desse disco. Pro, mas lembra que a senhora falou que o Super Xandão falou que é um disco que sobe? Não, cara, se fosse também, eu já expliquei isso várias vezes. A minha perninha não tem necessidade de ser tão longa, né? Então, na Terra, a força gravitacional que eu vou estar usando, a gravidade na Terra, é 9,8. Esse 9,8 é na linha do horizonte, que é onde a gente nivela
tudo para fazer cálculo. Linha do horizonte, a linha do mar. Subir, a gravidade vai ser menor. Desci, a gravidade vai ser maior. E assim por diante. Por que maior? Porque eu vou estar indo na direção do centro, né? O centro da força gravitacional da Terra. Vai ser o centro da Terra. Tudo bem, galerinha? Sim. Ótimo, então vamos lá. Sim. Então, toda vez que eu for falar sobre força gravitacional, não precisa todo mundo ligar, não. Só falando, já sei que eu tô na sala. Por que eu faço isso, gente? É só... Uma vez eu estava meia hora falando com o terceiro ano. Aí, do nada, eu resolvi perguntar se a galera estava na sala. E eu estava sozinha, porque, para falar a verdade, eu tinha travado. Eles estavam na sala me esperando, porque a internet caiu e eu não percebi. E aí, quando eu entrei na sala, eles falaram, a gente esperou a senhora, porque faz um tempo que eu tô aqui na sala e a senhora saiu faz uma vida. Então, quer dizer, às vezes eu fico perguntando para ver se eu não travei, tá? Voltando aqui. Quando eu for falar sobre energia potencial gravitacional, eu vou estar usando essa formulazinha aqui. Que é, prestando atenção que sempre vai estar relacionada à massa desse corpo, tá? Massa é uma coisa, peso é outra. Uma próxima aula eu vou trazer para vocês sobre isso. A massa de um corpo vezes a gravidade vezes a altura que esse corpo está em queda, tá? Lógico que tem a questão também da aceleração também, mas nesse momento agora, potencial gravitacional é só o resumão, tá? Só a primeira parte. Então, a massa de um corpo qualquer, a gravidade do planeta que eu estou falando, se eu estiver falando da Terra, eu vou usar uma variável entre 9,8 ou 10, depende do problema. Quando for um problema externo, normalmente eles arredondam para 10. Quando for um problema dentro da... Tipo assim, eu resolvi passar uma prova e o problema for eu que vou estar passando para vocês, eu vou estar usando 9,8. Lembrando que pode ser para mais, pode ser para menos, tá bom? Aqui, foi uma questãozinha que tinha no outro caderno. Prestem atenção no passarinhos. Passarinhos, passarinhos, passarinhos. O que está acontecendo aqui em relação fisicamente? O que está acontecendo? Ai, como que eu vou pintar? O que está acontecendo com o fio? Alguém? Ele tá caindo por causa do peso dos passarinhos. Perfeito. Ele está deformando, tá? Porque ele tem o potencial elástico dele, mas só que o potencial gravitacional está puxando todos esses passarinhos para baixo. Se fosse uma força muito maior, um peso muito maior, em certo momento esse fio ou iria se romper ou iria descer muito. Como é passarinho, ele só faz isso aqui. Já tem a questão da força gravitacional, potencial gravitacional está puxando o fio em si, mas um peso, ele vai deformar esse fiozinho. Então, as energias envolvidas nessa imagem aqui é a potencial, mas a potencial elástica, porque está deformando pouca coisa, mas está deformando o fio, e a gravitacional. A gravitacional muito mais empírica ali, por quê? Porque os passarinhos estão em cima, estão deformando algo que ele está em repouso. Existe uma força ali que está fazendo com que esse objeto que estava em repouso se modifique, tá? A potencial gravitacional e energia cinética. Potencial gravitacional... Gente, o que é esse negócio? Ah, alguém levantou a mão. Cauã? Correu de novo, oh, meu Deus. Vocês levantam a mão, depois corre. A bola ocupa uma posição no campo gravitacional. Essa bolinha aqui, ela está ocupando um campo gravitacional, porque tem um objeto aqui, ó, eu. Então, em volta de mim, existe um campo gravitacional onde está modificando, está emanando, e estou movimentando todas essas energias, que estão aqui, não é energia em relação à astronomia, não, é energia física, tá? Então, quer dizer, eu faço com que eu movimento esse ar, eu movimento todos os gases que estão em volta de mim, e também mudo o campo gravitacional dessa região, porque eu estou ali, o corpo mais pesado daquela área sou eu.
Então, eu tenho, sim, um campo gravitacional naquele exato local. O campo gravitacional que lhe atribui uma certa energia potencial. Eu estou segurando a bolinha, energia potencial. Lancei a bolinha, energia potencial se transforma em energia cinética. Está em queda. Bonitinho. Então, transforma energia potencial gravitacional, que é em queda, em energia livre, limpa, maravilhosa. Energia cinética. Quando não existe nenhuma resistência, ela vai direto. Ela simplesmente vai cair. Independe de onde ela estiver, ela vai continuar caindo. Energia cinética. Potencial gravitacional é o simples fato de eu estar soltando ela e ela caindo. Então, como que eu vou fazer esse cálculo da energia potencial gravitacional? Massa da bolinha, gravidade e altura. Lembrando também que eu estou desconsiderando a resistência do ar, tá? Essa daqui é a potencial elástica, que foi o que eu falei para vocês, em relação que todo objeto tem, sim, o seu potencial elástico, tá? Então, a gente tem que pensar que cada material se comporta diferente no ambiente. Por isso, esse casinho aqui, que é uma constante elástica. Então, se eu estiver falando de um elastiquinho aqui feito de silicone, ele tem um potencial elástico completamente diferente de um outro objeto. Se não me engano, isso aqui vezes ao quanto que ele vai ser distorcido, ao tamanho que ele vai ser esticado ao quadrado, dividido por 2. Aonde que eu uso isso, porque para mim é só o elastiquinho da sua mão. Não. Quando eu falo de energia potencial elástica, eu estou falando que eu posso usar também no bungee jump. No bungee jump, ele é o uso mais prático que tem em relação... São várias cordas. São várias cordas de elástico, várias. Essas cordas de elástico têm vários elastiquinhos, um preso no outro, um entrelaçado no outro. E todas essas cordas entrelaçadas entre si. Quando uma pessoa se joga, depende da altura que ela estiver, ela simplesmente vai estar em queda livre, energia gravitacional, ou depois transforma em energia cinética. Chegou lá no final, ela vai transformar toda essa energia cinética, o peso do seu corpo, em energia potencial elástica, que vai jogar ela para cima de novo. Então, essa mesma energia, da qual eu sofri, ele vai me jogar de volta para cima. Então, quando eu falo da questão bungee jump, eu estou falando da energia potencial elástica, gravitacional e energia cinética. Dúvidas? Não. 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 Bom, esse daí foi um retorno lá para o começo, quando a gente estava em sala de aula. Agora a gente vai falar sobre movimento uniforme. Até agora a gente está falando sobre energia. Essa energia me gera um movimento. E esse movimento... Na física, a gente trabalha muito com movimento uniforme. Por quê? A gente tem vários tipos de movimento, retilíneo, a gente fala sobre a questão da velocidade, esqueci o nome exato, mas naquele exato momento, então a gente vem com esses cálculos. E quando que eu vou usar isso? Praticamente pegou, entrou no carro, entrou no ônibus, a gente vai usar movimento uniforme para tudo, para calcular. Quando eu vou viajar, tem aquelas placas imensas lá, a partir daqui, 21 horas. Não, mais ou menos isso, né? Não chega nesse ponto, não. Chega, tipo, a distância é 34 quilômetros. E aí o papai e a mamãe fazem um cálculo, de cabeça, normalmente, porque vai olhar a velocidade média do carro e vai fazer um cálculo. Vou demorar tanto tempo. O GPS, que é o Earth, Google Earth, o Waze, eles fazem uma base também com a velocidade média. Essa velocidade média é o que... Ai, tô perdendo aluno. É o que está ali naquela via. Então, se eu estiver numa via onde a velocidade média é 120 km, não é que ele vai andar 120 km a todo momento. Vai ter um momento que ele vai ter que frear, ele vai estar numa área urbana, ou vai ter uma curva, ou vai ter uma lombada. Ele vai ter algum momento... Travada. Ai, estragou. Algum momento em que ele vai estar ou acima ou abaixo daquela velocidade. A gente faz um cálculo chamado velocidade média. Então, daquele ponto até tal lugar, eu vou usar uma velocidade de 120, vamos supor, né?
Mas aí eu diminuí, aumentei. Mas eu levei 2 horas ou 3 horas. Eu vou pegar a distância. Oi. Foi sem querer de novo, né? Eu vou pegar a distância e vou dividir pela velocidade. Vai me dar mais ou menos o tempo que eu levei. Ou eu vou pegar a distância e vou dividir. Deixa eu pegar aqui a formulazinha. O que eu quero saber? A velocidade. Então, eu vou pegar, para eu saber a velocidade, eu vou pegar a minha distância. Dá para vocês verem a minha lousa? Dá Tá pra ruim? ver, não? Deixa eu apagar aqui a luz. E agora? Tá Dá, ruim, mas- né? Tá ruim. A posição tá ruim. Mas Fixa, mesmo assim, professora. mesmo assim, depois eu passo para vocês passo a passo, tá? Deixa eu tirar aqui, ó, porque senão vocês não vão conseguir ver minha lousa mesmo. Deixa eu sair rapidinho. Filhão. É porque se não... Igual foi a Ana, né, que falou, se eu não sair da apresentação, vocês não vão ver mesmo, não. Pronto, acho que agora dá para ver. Dá para ver? Sim. Não. Aqui. Foi. Dá Bom, pra ver. Quando eu quero saber a velocidade média, eu vou pegar a distância que eu vou fazer. Desliga o microfone. Vou pegar a distância e vou dividir pelo tempo que eu levei para chegar até o ponto referencial. Isso vai me dar aproximada a velocidade média. A velocidade instantânea é o que eu vou estar olhando no velocímetro. Então, naquele momento, eu estou usando a velocidade instantânea de tanto. Mas isso não é uma coisa que a gente vai fazer sempre. Então, quando a gente faz o cálculo de velocidade média, é o aproximado. É uma velocidade média que eu levei. Se eu quero saber o tempo que eu vou... eu fiz errado aqui, gente, que vergonha. Se eu quero saber o tempo que eu vou levar, eu vou pegar a distância e vou dividir pela velocidade. Fiz ao contrário, tá? De ponta cabeça. Então, eu vou pegar a distância e vou dividir pela velocidade que eu estou usando ali. Acelerei meu carrinho. Velocidade média, tá? Aí vai me dar o tempo aproximado que eu vou levar para chegar lá. Então, lembrando também que quando eu estiver falando de quilômetros, eu estou trabalhando com horas, tá? Então, as grandezas trabalham muito juntos. As grandezas, quando eu falo de uma coisa muito grande, tem que ser outra grandeza muito grande. E quando eu quero saber... esse daqui é o mais errado. Mas, vamos lá. A distância é a velocidade média vezes o tempo. Por que esse daqui dá mais errado, de certa forma? Porque a velocidade média ela é muito... é o que eu tô falando, é muito regular. Então, dá mais ou menos uma proximidade da distância que eu estou fazendo, porém dá uma discrepância pequena, não é exata. Aqui já é mais exato, tá? Bem mais exato. Gente, que toda hora ligar o microfone para ficar falando tereco-teco, falando uns negócios que tem nada a ver, por favor, né? Eu vou começar a retirar o aluno da sala. Já fiz meu print, né? Aqui são os nomes de cada uma dessas variáveis. Então, eu tenho ΔT, que é o tempo, ΔD, que é a distância. Em alguns momentos, vocês vão ver isso daqui como S, ou ΔS. Depende muito da literatura. E velocidade média, normalmente, a velocidade média não muda. Ou a N, que é muito raro, mas em algumas literaturas também usam, tá? E quando vier assim, com outras letras, vocês já vão saber que eu estou falando da fórmula de velocidade média. Lembrando que na matemática eu posso usar qualquer letra, posso usar qualquer variável, e posso usar qualquer símbolo grego, que é do alfabeto grego. Eu só tenho que determinar para que ele serve. Se eu estou determinando que eu vou trabalhar com X, então a resposta tem que ser em X. Então, se eu estou determinando, nesse caso aqui, VM, que é velocidade média, que eu acho mais fácil de vocês entenderem, ou ΔD, distância, variável distância, ou ΔT, que é a variável do tempo. Então, vocês já vão ter essa noção, tá?
E eu tô perdendo aluno, que bonito. Vamos lá, galerinha. Vai ficar com falta. Já tá acabando a aula. Estão vendo a minha tela? Agora sim. Sim. Agora sim. Sim. Vamos voltar. Sim. Aqui. Então, quando eu estiver falando sobre movimento, eu vou estar falando, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, um carro percorre uma trajetória de São Paulo, Rio de Janeiro, com velocidade de 120 km. E aí, vamos supor que eu quero saber o tempo, eu tenho que dar outras informações, tá? Sempre quando eu for falar sobre distância, tempo ou velocidade, eu tenho que dar pelo menos duas informações. Se eu der somente uma, não tem como vocês fazerem esse cálculo. Eu tenho que dar pelo menos duas informações. Se eu estiver falando sobre velocidade, eu tenho que falar sobre a distância e tenho que falar sobre o tempo. E assim por diante, tá? Onde eu vou fazer esse cálculo, Pro? Na escola, se a gente voltar para o regular. Se não, na próxima aula que a gente vai fazer só esse cálculo, tá? Movimento uniformemente variado. Quer dizer que ele vai aumentando ou diminuindo conforme a variação. Nesse caso aqui, ó, o tempo é 0. Ele aumentou, foi para 20. Esse carro está acelerando, esse carro está diminuindo. Prestem atenção. Ele saiu do tempo 0, estava paradinho. Não, o tempo 0 é ali no primeiro momento dele. E a velocidade dele foi 30 km. Depois, tempo 2 segundos, 20 km por hora. Tempo 4 segundos, 10 km por hora. Tempo em 6 segundos, 0 km por hora. O que aconteceu aí? Ele simplesmente acelerou ou ele diminuiu? Diminuiu. Diminuiu ao ponto de parar, né? Em 6 segundos ele parou, ele reduziu. Então, ele veio reduzindo de cada 10 em 10, para falar a verdade, ao ponto de chegar a velocidade zerar. Porém, o tempo fez o quê? Ele subiu. Eles são inversamente proporcionais. O tempo está aumentando e a velocidade está diminuindo. Existe também a possibilidade de ambos estarem aumentando, porque eu estou falando de tempo, ambos estarem aumentando, tá? E aí, a gente faz uma linha, um gráfico em linha reta, praticamente, tá? Um aumentando, mas só que ele é uniformemente variado. Pode perceber que ele tem uma variação muito uniforme, de 10 em 10, né? E no tempo de 2 em 2. Movimento uniformemente variado é aquele que a variação de velocidade nos mesmos intervalos. É o mesmo que dizer que sua velocidade é constante ao longo do tempo e diferente de 0. É isso que eu estou falando. Ele faz uma variação de 10 em 10, de 2 em 2, mas ele sempre é constante, esse aumento dele. Ele não tem saltos, não tem sobressaltos, tá? Aqui que eu falei para vocês em relação à fórmula. Esse AM aqui é o mesmo da fórmula, pode ser VM, então, VM, velocidade média, é igual a ΔV, oh meu Deus do céu, ΔV, que é a distância sobre o tempo. Esse V aqui tá errado também. Ai, meu Deus. Vamos lá. Todas essas fórmulas vai estar aqui, depois eu vou passar tudo para vocês. Quando eu estiver falando sobre aceleração também, eu estou falando de momentos, tá? Se eu não der acelerado, a gente vai passar de 1 hora. Eu vou usar muito essa fórmula aqui. Pode perceber que é ΔS, tá? Que é para poder fazer os cálculos. A partir de agora vai ser cálculo, Pro? A partir de agora vai ser cálculo. Já nesse formulário, Pro? Com certeza não, mas no próximo sim. Lembra que eu sempre falei para vocês que a física anda de mão dadas com a matemática, tá? Então, vamos lá, só entender. Velocidade média é igual à distância sobre o tempo. Vamos fazer uma analogia legal. Daqui para a escola, vamos supor vocês andando, certo? Se eu saio daqui, vamos supor que aqui tem 1 quilômetro de distância da escola. Eu moro perto da escola mesmo. Acho que mais não chega a 1 quilômetro, não, chega uns 2 quilômetros. Se eu andando, que é a distância, em 2 quilômetros, eu gasto lá 20 minutos, eu vou estar gastando aí, vou estar andando uma velocidade média de 10 quilômetros por hora, mais ou menos, que é muito rápido também. Isso aí foi uma conta de cabeça. Só que,
Se eu ficar com mais preguiça ainda e levar 1 hora, essa velocidade, ela aumentou ou ela diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. Porque também ambos são diretamente proporcionais, tá? Inversamente proporcionais. Então, quer dizer, se eu estou falando aqui que a distância e meu tempo for muito grande, quer dizer que a minha velocidade vai ser pequena. Agora, se o meu tempo aqui for pequeno nessa distância, quer dizer que a minha velocidade foi alta. Então, eu posso estar andando a 100 km, 120 e assim por diante. Então, eles são inversamente proporcionais um do outro. Se eu estou falando de tempo daqui para Caraguá, eu não consigo fazer daqui para Caraguá de carro em 20 minutos. Não tem como, só se for de helicóptero. Mas com o carro, mesmo com uma velocidade gigante, não dá. Mas, vamos supor que é uma linha reta aqui para Caraguá, acho que tem uns 300 quilômetros, 200 quilômetros, mais ou menos. Daqui para Caraguá, se eu for em 20 minutos, quer dizer que a minha velocidade foi extremamente alta. Sim, meu tempo pequeno, minha velocidade lá em cima. Se for o contrário, gastei 3 dias para chegar em Caraguá, quer dizer o quê? Que o meu tempo é grande e a minha velocidade pequena. Quer dizer, praticamente, que eu fui andando, tá? Entenderam essa parte? Fácil, rápido, indolor? Sim. Sim. Sim, Por isso- professora. Por isso que eu estou falando para vocês, prestem atenção nas grandezas, prestem atenção nessas variáveis também. Não tem como eu falar sobre tempo e velocidade e ambos ou estarem iguais ou simplesmente ambos alto, os dois super alto, tipo assim, 100 km por hora, 1000 km de distância, não tem como, tá? Então, isso daí não tem como. Falando tempo e velocidade, tá? Vamos lá, movimento uniformemente variado, é esse que a gente tem que começar a prestar atenção também, mas não agora. Uniformemente variado, quer dizer, ele tem uma uniformidade, porém ele vai variando, que essa questão de certo ponto, quando eu olhar no velocímetro, é tanto. Ele varia, mas ele não varia demais, ele simplesmente tem uma uniformidade. Ele vai aumentando o movimento numa escala variável, tá? Então, quando a velocidade de um corpo varia de decorrer do tempo, esse movimento deixa de ser uniforme e passa a ser variado. Quer dizer, esse corpo começou a aumentar a velocidade, ele parou de ser uniforme e passou a ser variado. Lembra que eu falei? Estou numa via urbana, eu não vou usar a velocidade média, simplesmente na via urbana tem que diminuir a velocidade. Então, eu tenho esses picos, tá? Se uma variação ocorrer de uma forma uniforme ao longo do tempo, isso é, com aceleração constante, o movimento passa a ser chamado de uniformemente variado, podendo ser acelerado ou retardado. Acelerado, eu posso acelerar esse carro, ou simplesmente algumas partes desse carro, eu vou diminuir a velocidade. E aí, em espaço curto, eu não consigo fazer simplesmente a velocidade média. Eu vou pelo velocímetro aqui. Eu vou aos picos, né? Porque ele simplesmente não sai daqui do 0 para 400. Ele vai variando, ele vai aumentando, ele vai aumentando, vai aumentando, até chegar ao ponto 400, tá? Não dá para simplesmente fazer um salto. Não é assim essa máquina. Ela simplesmente tem que ir variando conforme for a necessidade. Porém, em alguns lugares ele vai diminuindo também. Então, tem esse ponto, esses picos de variáveis, uniformemente variável, tá? Tudo bem, gente? Sim. Sim, professora. Se tiver alguma pergunta, aproveita agora o momento. Não tem? Não. Não tem, não. Tá bom. Não. Eu vou... Só considerações finais. Considerações finais, atividades referentes a essa aula estará disponível a partir do dia 12/4/2021. Lembrando que é uma semana para resolver o formulário, tá, gente? Braille, pode, Pro? Não. É a aprendizagem de vocês. Então, Braille não é... Sinceramente, eu não vejo Braille como uma forma boa de aprendizagem, porque vocês só fazem Ctrl+C e Ctrl+V.
e aí acaba emburrecendo, tá? Leiam, respondam de verdade, tirem dúvida, lembrando que eu tô com um novo número. Esse número eu atendo vocês das 8 às 17, de segunda a sexta. Sábado e domingo, não, tá? Vou esperar até amanhã para ver o que vai acontecer com a nossa vida, para depois informar vocês com mais calma como que a gente vai fazer, vai gerir esse bimestre, tá? Porque eu preciso avaliar vocês. E a avaliação dá para fazer somente com o formulário. Formulário antes do recesso, já fechei, já mandei a ficha para a Val. Agora, só será esse daí e a gente vai aguardando e vendo o que vai acontecer. Se esse bebê vai nascer, lembra que eu falei que a gente está grávido de 9 meses e não sabe como esse bebê vai nascer e quando ele vai nascer, né? Porque todo dia é uma mudança. Vou parar de compartilhar. Todos colocaram nome no chat, nome, número e série. Principalmente série, gente, preciso muito que vocês coloquem nome, número e série. De novo? Para quem já não colocou, para quem não colocou. Pro, eu coloquei e saí da sala, e aí como é que fica? Não tem problema. Se você já colocou, saiu da sala e retornou, o chat normalmente ele apaga tudo, mas apaga para você, para mim não, tá? Então, vou desligar, posso desligar a câmera? Pode. Pode mesmo? Pode. Tem um monte de gente ali falando que colocou 3 vezes, colocou não sei o quê. Interromper a gravação.